Pessoal, aqui nessa questão, uma questão aqui de sistemas lineares, tá? Conforme nós vamos discutir ela aqui, nós temos o caso aqui de um engenheiro civil que está envolvido numa construção e ele precisa aqui de 4.000, 5.000 e 5.500 metros cúbicos de areia, cascalho fino e cascalho grosso, respectivamente, para terminar uma construção aqui. Existem 3 minas de onde esses materiais eles podem ser obtidos. A composição dessas minas ela está descrita aqui nessa tabela, tá? Temos mina 1, mina 2, mina 3 e uma coluna aqui que representa percentuais de areia que a mina 1, 2 e 3 tem aqui, respectivamente, né? Quantos metros cúbicos devem ser minerados da mina 1, 2, 3, respectivamente, para atender as necessidades do engenheiro, tá? Então, pessoal, observando a tabela aqui, nós já somos imediatamente levados aqui a perceber que nós temos que resolver um sistema linear, né, para a gente poder solucionar esse problema, tá? E antes disso, pessoal, a gente tem que fazer uma pequena interpretação aqui do problema, tá? Porque, de repente, vocês podem ser tentados aqui a vir aqui fazer o seguinte, né? Nós temos aqui, então, 55, 30, 15... E aí vocês virem aqui e atribuírem as variáveis. Por exemplo, fazer assim, 55x mais 30y mais 15z aqui. E vir aqui fazer igual a 4.000, tá certo? Que é o que foi dado aqui no nosso enunciado. Ô, gente, por isso que eu falo que a gente tem que fazer uma certa interpretação, tá? O que vocês estão fazendo aqui, se por acaso fizerem isso, é que vocês estão somando aqui 55% de areia, 30% de cascalho, 15% aqui de cascalho grosso, e estão esperando obter 4.000 de areia, e isso não é possível, acho que vocês concordam comigo, né, pessoal? Você não tem como somar areia, cascalho fino, cascalho grosso e obter somente areia, tá? Então a situação de interpretação que nós temos que fazer aqui é a seguinte, a gente soma areia com areia, beleza? E vamos obter 4.000 aqui de areia. Depois nós vamos somar cascalho fino com cascalho fino para a gente obter 5.000 aqui de cascalho fino. E a mesma coisa nós vamos fazer aqui para o cascalho grosso, tá? Então só tomar um cuidado aqui porque a gente precisa dar uma interpretada no problema antes de vir aqui e efetivamente montar o nosso sistema, tá certo? Então o cenário que nós vamos fazer aqui é o seguinte, ó, tá? Eu vou vir aqui então e vou construir aqui um sistema linear, beleza? Que é um sistema com 3 equações e 3 variáveis. Então, o que nós temos aqui, pessoal? É só um detalhe, né? Nós estamos trabalhando aqui com valores percentuais, ó, tá? Então, vocês têm que tomar algumas decisões aí, tem várias formas possíveis de resolver o problema. Vocês podem vir aqui, por exemplo, pegar esses valores e dividir eles por 100 aqui nesse momento, tá certo? E trabalhar aqui com, por exemplo, 0,55, 0,3, 0,15. Ou vocês podem, se preferirem, resolver o problema com 55, 30 e 15 aqui mesmo, tá? Só que lá no final do problema vocês vão precisar fazer uma compensação disso, beleza? Eu vou, para facilitar a nossa vida aqui, então, já fazer essa divisão por 100 nesse momento, tá? Porque depois eu não preciso colocar nenhum mecanismo de compensação ali nas respostas, tá certo? Então, o que nós vamos ter aqui nas composições, pessoal? Ó, percebam aqui, então, que na mina 1 nós temos 55% de areia. Então, nós temos 0,55 aqui, ó. E esse cara nós vamos atribuir a x, tá? Então esse aqui seria o percentual de areia na mina número 1, beleza? Então x aqui diz respeito à mina número 1, tá certo? Aí nós temos aqui o que mais, pessoal? Ó, 0,25, tá? 0,25 y aqui para a mina 2 e 0,25 para a nossa mina número 3, ó, que nós vamos chamá-la de Z, ok? Então, quando eu somo todas essas quantidades aqui, pessoal, aí sim nós esperamos obter aqui, então, um resultado que é de 4.000 metros cúbicos de areia apenas, tá? A somatória de areia em cada uma das minas que a gente tem, beleza? Então, basicamente, essa daqui é a interpretação que a gente tem que fazer no problema, tá? A gente vai pegar as nossas colunas aqui e nós vamos transformá-las em linhas, tá certo? Então, depois do cenário que nós temos aqui para o cascalho fino, ó, nós vamos ter 30, 45 e 20, não é isso? Então, nós vamos ter aqui, ó, 0,3 x mais 0,45, 45y e mais aqui um 0,2z, beleza? E isso aqui tem que ser igual a 5.000 metros cúbicos. E por fim, aqui nós temos o cascalho grosso, né? Então nós vamos ter 0,15, 0,3 e 0,55, tá? Então 0,15 x mais 0,3 y e mais aqui 0,55
0,55Z. Se nós somarmos tudo isso, nós esperamos obter aí 5.500 metros cúbicos, ok? Então, quantos metros cúbicos devem ser retirados da mina 1, 2 e 3, respectivamente, para a gente atender as necessidades do engenheiro? O que nós precisamos fazer, pessoal, então, é determinar os valores de x, de y e de z, de modo que atendam aqui aos resultados desse sistema, tá? Bom, e a partir do momento em que o nosso sistema está criado aqui, né, gente, nós temos diversas opções possíveis aqui de fazer a resolução dele, tá? Vocês podem, por exemplo, trabalhar com as equações do jeito que elas estão aqui, vocês podem procurar um número que seja comum aqui para as equações para poder simplificar e trabalhar com números menores, tá certo? Então, são diversas opções aqui, tá? Pessoal, como nós podemos usar a calculadora sempre, né, mesmo em caso de provas ou geralmente na vida cotidiana aí, eu vou optar por trabalhar com o sistema do jeito que ele ficou aqui, tá certo? Sem buscar simplificações aí nem nada, tá? E aí o método, pessoal, que eu vou adotar para a gente resolver aqui seria o método de Gauss, tá? Já que a disciplina de cálculo numérico, ela sempre dá uma puxada para o método de Gauss, né? E a vantagem da gente conhecer esse método é a gente poder resolver sistemas de ordens maiores ainda, né? Esse aqui é um sistema de ordem 3, mas vocês devem se lembrar na atividade de estudos número 1 lá que a gente tinha um sistema com 6 variáveis para resolver. Então o método de Gauss ele pode se tornar bastante interessante aí, né? Então só para a gente se lembrar aí como é que consiste o nosso método de Gauss, tá? A gente vai criar aqui então uma matriz dos coeficientes do sistema, então 0,55, tá certo? 0,25 aqui. 0,25, tá? E a gente deixa aqui também uma coluna para os resultados, ó, 4.000. A gente já faz tudo de uma vez, tá certo? 0,3, 0,45 aqui, 0,2 e o resultado dele é 5.000. E por fim nós temos aqui 0,15, 0,3 e depois 0,55. Como resultado, nós temos aqui 5.500, ok? Então, só para a gente se lembrar aqui do nosso método, né? No método de Gauss, a gente pode fazer operações com as linhas e também com as colunas, tá? Multiplicando as colunas aí por escalares. De modo que, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho, tá? Essa diagonal aqui, que eu estou marcando de caneta verde, que é a diagonal principal aqui do nosso sistema, tá? Então o método de Gauss ele consiste em a gente fazer operações com as linhas e com as colunas, de modo que eu obtenha uma matriz aqui triangular superior, né? Só lembrando, uma triangular superior é uma matriz que tem acima da diagonal principal valores aqui e abaixo da diagonal principal todos os valores eles são iguais a zero, beleza? Então a gente vai multiplicando essas linhas e colunas até zerar todo mundo abaixo aqui da nossa diagonal principal, tá certo? Essa matriz triangular superior tem em muitos lugares e também que chamam ela de matriz escalonada, tá? Portanto, é muito comum aí vocês encontrarem o método de Gauss com o nome de técnica ou método do escalonamento, tá? Que é basicamente a mesma técnica, ok? Então vamos lá, pessoal. Conforme a gente já tinha resolvido ali em atividades anteriores e tudo mais, o que nós vamos fazer aqui agora é o seguinte, ó, nós vamos ter que zerar todos os números abaixo desse 0,55. Então, nesse momento, pessoal, o nosso 0,55, ele assume uma posição aqui, tá certo? Que nós chamamos de pivô, tá certo? Então, todos os números abaixo do pivô, nesse momento, eles têm que ser iguais a zero. Depois que a gente fizer essas operações de zerar todos esses números, o 0,55 não é mais o nosso pivô, tá certo? Quem vai ser o nosso pivô vai ser o 0,45 que está logo aqui do lado, ó, tá? E essa regra, ela funciona aí, independente de quantas linhas aqui a gente tenha no nosso sistema, beleza? Então vamos lá, pessoal. Ó, a primeira coisa que a gente precisa fazer então seria encontrar um coeficiente para que a gente possa fazer a multiplicação aqui das linhas. É sempre assim, tá? É um algoritmo. O processo ele sempre se repete, beleza? Então eu estou envolvendo aqui nesse momento a linha 1 e a linha 2, ó, porque eu vou trabalhar para zerar o 0,3, tá? Eu vou calcular então um coeficiente entre as linhas 1 e 2, beleza? Esse coeficiente normalmente a gente chama de m aqui, tá? E qual que é a técnica para a gente encontrar esse coeficiente, pessoal? É sempre, tá? Sempre assim, ó. Esse coeficiente ele vai ser o número que você quer eliminar, tá certo? Nesse caso aqui é 0,3, tá? Dividido pelo pivô que nós temos aqui da nossa linha, ó, que nesse caso aqui é 0,55, tudo bem?
Então, se a gente pega uma calculadora e faz aqui o 0,3 dividido por 0,55, esse aqui é o nosso coeficiente, tá? Mesmo que a gente tenha aqui situações que acaba caindo em fração, pessoal, se a gente pode usar uma calculadora científica, não tem problema nenhum, tá certo? Então a gente vem aqui, vamos fazer 0,3, eu vou colocar dividido aqui com um símbolo de fração, tá? É só dar um toque nele aqui, 0,55. E a gente aperta o igual, isso aqui é igual a 6 sobre 11, beleza? Então nós vamos ter o nosso pivô aqui igual, aliás, o nosso coeficiente igual a 6 sobre 11, tá? Aí só um detalhe, pessoal, que faz parte aqui da nossa técnica. Eu quero eliminar esse cara, tá? Então o que nós vamos fazer aqui agora? Esse cara ele está na linha número 2, tá? Então nós vamos escrever uma nova matriz com a linha número 2 atualizada, tá certo? Então como que a gente faz essa atualização? É sempre assim, ó, a linha 2, ela recebe o conteúdo da linha 2 anterior, ou seja, isso que eu tinha aqui agora, tá? Menos 6 sobre 11, que multiplica a linha número 1. Olha só como é que funciona essa técnica aqui. Sempre vai ser a linha anterior, a linha antiga, que eu vou atualizar, tá? Com o sinal inverso desse coeficiente, é inverso porque eu quero eliminar esse cara, beleza? E o coeficiente, pessoal, ele sempre multiplica a linha do pivô, ó. No caso, a nossa linha número 1, tudo bem? Então, ó, de novo, é a linha que eu quero atualizar, sinal inverso do nosso coeficiente, sinal trocado, tá? E multiplica aqui a linha onde o pivô está, beleza? E a gente vem aqui, escreve o sistema todo de novo e atualiza a nossa linha número 2, beleza? Pode parecer que dá um pouco de trabalho, tá, pessoal? Mas ele realmente é um método bastante eficiente, tá? Depois que você pega o jeito, ele vai automático, ó. Então, a primeira linha a gente não vai mudar, né? Então ela fica exatamente do jeito que ela tá. 0,25, 0,25 e aqui nós temos o 4.000, tá? Nós vamos então atualizar a nossa linha número 2, beleza? Então a linha 2 vai receber L2 menos 6 sobre 11 L1. Então ó, na calculadora é 2 palitos para fazer isso aqui, tá? 0,3 menos, olha lá, a gente coloca aqui o botãozinho de fração, 6 sobre 11 e vem aqui do ladinho que multiplica o valor do número que eu tenho na linha número 1, ó, que é 0,55, 0,55. A gente espera que isso aqui dê zero, né, pessoal? Afinal de contas, ó, é o número que eu escolhi para poder eliminar o 0,3. Então o 0,3 ele está eliminado, tá? Agora nós vamos mexer com esse 0,45. Gente, como o cálculo ele já está aqui na calculadora, vocês não precisam ficar digitando tudo de novo. É só vir aqui e editar, ó, tá? Então 0,45 e o conteúdo que eu tenho aqui nessa linha é 0,25, ó. Então nós vamos colocar aqui 0,25, tá? Igual. Pessoal, se por acaso a calculadora de vocês não está dando resultado em fração, está aparecendo igual o meu aqui, dízima periódica, ó, a calculadora da Cássio tem esse botãozinho aqui que se chama SD aqui, tá? Esse SD serve para transformar decimal em fração, ó. É só dar um toquinho nele, beleza? E ele já muda para fração aqui. Então, esse número aqui, ele dá 69 sobre 220. Aí vocês vão falar, mas nós vamos trabalhar com fração? Pessoal, não tem problema, a gente está usando uma calculadora, tá? Então não vamos precisar ficar fazendo esses cálculos. Agora, ó, a mesma coisa nós vamos fazer para a terceira linha, tá? Nós estamos aqui com 0,2 aqui na linha 2, certo? Então eu vou só editar ela aqui, ó, tá? É só clicar nela aqui, a gente vem aqui e apaga 0,2 e a linha número 1, o número que a gente tem ali acima dele é 0,25, tá? A gente aperta o igual e dá 7 sobre 110, beleza? O nosso resultado a gente também tem que fazer, tá, pessoal? Então, faz isso para a linha inteira, ó. E ele está ali com o número 5.000, beleza? E o que está ali na linha número 1 é 4.000. Então, 4.000. E a gente aperta igual, fica 31.000 sobre 11, ó. 31.000 sobre 11. Beleza. E aí, pessoal, a linha número 3, a gente não vai mexer com ela, não nessa etapa, a gente copia ela do jeito em que ela está aqui agora. Então, é 0,15, tá? 0,3, 0,55 e 5.500. Beleza? Ok, então, pessoal. Então, agora avançando aqui no nosso método. Ó, lembrando que eu preciso zerar o 0,15, a diagonal principal ela fica aqui, né? E eu tenho que zerar o 0,3 também. Então, ó, como abaixo do 0,55 não está todo mundo zerado, eu quero que vocês entendam que ele ainda é o nosso pivô, tá? Ele só vai deixar de ser o pivô depois que eu tiver zero em todo mundo abaixo dele.
Então agora nós vamos calcular um coeficiente para a gente eliminar a nossa linha número 3 aqui, ó, tá? Eliminar esse número da linha 3. Então nós vamos calcular um coeficiente m entre a linha 1 e 3, né? Porque o pivô está na linha 1 e o número que eu quero eliminar está na linha 3. Como que é a regra aqui? Sempre ela, tá? A gente pega o número que a gente quer eliminar, 0,15, e divide pelo pivô, 0,55. E aí repete todos os cálculos, tudo de novo, tá? Ou seja, é um algoritmo, né? Então a gente vem aqui, 0,15, botão de fração, 0,55, e a gente aperta um igual aqui, ó. Dá 3 sobre 11, tá? Então dá 3 sobre 11. E aí, qual é a operação que a gente vai fazer aqui na linha, né, pessoal? Então, a linha número 3, ela vai ser atualizada. Quem que ela recebe? É sempre assim, ó, é a linha anterior, a linha 3 anterior, sinal trocado do coeficiente, ele era positivo, então é menos aqui agora, tá? Menos 3 sobre 11. E aí, a linha em que o pivô está, linha número 1. Sempre desse jeito aqui, beleza? Então, a gente vem aqui e escreve o nosso sistema todo de novo. Nós vamos atualizar só a linha 3, ó. Ele fica bem mecânico, né, o processo. 0,25, 0,25, barra e o nosso 4.000, tá? A nossa segunda linha ela está em 0,69 sobre 220, 7 sobre 110 e aqui 31.000 sobre 11, beleza? Então agora nós vamos atualizar a nossa terceira linha, tá? Pessoal, com certeza aqui vai dar 0, beleza? A gente está fazendo tudo isso aqui para poder tirar o 0,15, mas vamos digitar aqui a nossa equação, ó. Então vai ser 0,15, eu estou fazendo essa conta aqui, ó, é o L3 menos, botãozinho de fração, ó, 3 sobre 11, que multiplica o valor que eu tenho na linha número 1, tá? Que é, aqui, vezes, então, vezes 0,55, tá? E a gente vem aqui e aperta igual, olha lá, ele deu 0, tá? Vamos pro próximo aqui, ó. Só a gente vir aqui e ficar editando agora na calculadora, ó, tá? É 0,3 aqui, 0,3, e quem está na linha 1, lá em cima dele é 0,25. Então a gente vem aqui 0,25 e aperta igual. Olha lá, dá 51 sobre 220. Agora a gente vem para esse número aqui, ó, 0,55, né? Então a gente edita aqui 0,55 e edita aqui a linha número 1, que por sinal é 0,25 também, né, pessoal? É só apertar o igual, dá 53 sobre 110, tá? E o resultado aqui a gente faz do mesmo jeito, ó, ele é 5.500, 5.500 e o que está lá na linha 1 é 4.000. Tá? Então é 4.000. Opa, 40.000 não, 4.000. Isso aí. E aqui dá 48.500 sobre 11. Então 48.500 sobre 11 aqui. Beleza? Então fechou. Nós vamos precisar fazer esse cálculo aqui apenas uma vez mais, tá? Porque o próximo que a gente fizer, a gente vai eliminar esse 51 sobre 220 aqui, ó. E aí nós já vamos ter a nossa matriz triangular superior, tá? Então, pessoal, vamos pensar aqui, ó. O 0,55 era o nosso pivô, só que agora as atualizações que a gente fez zerou todo mundo abaixo dele. Então, ele não é mais o nosso pivô, tá certo? Nesse momento, o nosso pivô, então, ele vira o número do lado aqui, ó, tá? Da nossa diagonal. Então, todo mundo abaixo da diagonal tem que ser 0, beleza? Então, quem é que nós vamos buscar eliminar aqui é esse 51 sobre 220. Então, vamos lá, ó. Coeficiente m entre as linhas. Agora nós vamos envolver a linha 2 e a linha 3, não é isso? Ó, 2 e 3, tá? Então é o número que eu quero eliminar, ou seja, é 51 sobre 220 dividido pelo pivô da linha, 69 sobre 220. Pessoal, de novo, na calculadora científica fica muito fácil, ó, aperta o botão de fração de novo ali, tá? Então 51 sobre 220. E ali embaixo nós vamos colocar uma outra fração e nós vamos colocar 69 sobre 220. Na hora que a gente aperta igual, eu tenho o coeficiente prontinho ali, ó. Percebam que ele dá 17 sobre 23. Beleza. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos atualizar a linha 3, né? Eu quero zerar esse 51 sobre 220, ó. Então, a linha 3, ela recebe o conteúdo da linha 3 anterior, tá? Menos, ó, ou seja, o sinal invertido, 17 sobre 23, da linha onde o pivô está, beleza? Antigamente o pivô estava na linha 1, agora ele está na linha 2, ó, então nós vamos colocar a linha 2 aqui, tá?
E aí a gente vem aqui e escreve o nosso sistema todo de novo, tá certo? Pessoal, como eu tenho esse recurso aqui, só para eu poder agilizar um pouquinho do vídeo, eu vou copiar essa matriz aqui, tá? E eu vou colar ela ali para a gente não precisar ficar escrevendo ela toda de novo, tá? Só vai atrasar o nosso vídeo aí. Então, ó, eu vou atualizar toda a nossa linha número 3, beleza? Aqui. E aqui o nosso resultado também vai ser atualizado, ó. Ok. Aqui, pessoal, vai continuar com o número 0, né? Mas vocês podem fazer para testar, tá? Aqui, ó, com certeza nós vamos zerar esse número, mas eu vou fazer aqui para vocês só para mostrar. Então, nós vamos fazer o conteúdo da linha 3, ó, que é 51 sobre 220, tá? Linha 3 menos, fração aqui, ó, 17 sobre 23, que multiplica o que nós tínhamos na linha número 2 aqui, ó, tá? Que é 69 sobre 220 aqui, ó. 69 sobre 220. Tá? A hora que a gente aperta o igual, ele dá 0 ali, conforme a gente esperava, tá? Mesma coisa aqui agora, pessoal, nós vamos mexer com esse 53 sobre 110, ó. Então a gente só vem aqui e atualiza, tá? Esse 53, embaixo aqui, ó, 110, menos 17 sobre 23 do que temos ali na linha 2, ó, que é 7 sobre 110, né? 7 sobre 110. E a gente aperta o igual, isso aqui dá 10 sobre 23, ok? E por último aqui o nosso resultado, ó, tá? É 48.500 sobre 11, então a gente edita aqui, tá? Então 48.500 sobre 11, menos 17 sobre 23, que multiplica o que nós temos na linha de cima ali, ó, 31.000 sobre 11. Então, 31.000 sobre 11 aqui. E a gente aperta o igual. Isso dá 53.500 sobre 23. Então, 53.500 sobre 23. Beleza? Ou seja, tenho aqui a minha matriz triangular superior, a gente acabou aqui as etapas do nosso algoritmo. Tá? O que nós vamos fazer aqui agora, pessoal? É comparar aqui os números, os coeficientes que nós temos com esses resultados e colocar as variáveis, né? Por exemplo, essa coluna aqui, ó, a terceira coluna é a coluna do Z, né? Não podemos esquecer. Essa coluna é a do Y e essa primeira aqui é a do X, tá? Então, o que nós temos aqui para o sistema, pessoal? Nós temos que 10 sobre 23Z é igual a 53.500 sobre 23, tá? Pessoal, matematicamente a gente pode vir aqui cancelar, tá certo? Ó, esse nosso número aqui, 23 com 23, porque eles estão nos denominadores aqui, tá? Então vai ficar 10Z igual a 53.500, ó. Então o nosso Z, tá certo? Ele fica 53.500, tá? Dividido por 10. Consequentemente, o nosso Z, ele vai dar 5.350, beleza? Este aqui é o resultado para Z. É bem fácil, né, pessoal? Bem tranquilo. Tá? Como eu estou fazendo e explicando aqui para vocês, a tendência é demorar um pouquinho mais, tá? Mas vocês fazendo aí, depois de entender, o método é rapidinho, tá? Então eu vou... Opa! O que eu fiz aqui? Vou só puxar isso aqui um pouquinho para o lado para me dar espaço aqui para trabalhar. Beleza. Então agora o que nós vamos fazer aqui? Pessoal, eu vou para a segunda linha, ó. Nós temos ali 69 sobre 220y, não é isso? Ó? Mais 7 sobre 110z, tá? Isso aqui é igual a 31.000 sobre 11, beleza? Pessoal, aqui agora nós vamos conseguir encontrar o valor de y, né? Ó, então eu vou já fazer umas manipulações matemáticas aqui, ó. Nós temos 69y sobre 220. Isso aqui é igual, ó, 31.000 sobre 11 menos, né? Porque esse cara aqui, ó, ele tá positivo do lado esquerdo, eu vou passar ele para o lado direito aqui com o sinal invertido, né? 7 sobre 110, que multiplica o valor de Z, que a gente encontrou aqui agora há pouco, ó, 5.350, tá? 5.350, beleza? A gente pega uma calculadora e faz isso aqui em poucas etapas, tá? Ó, 69 sobre 220 é igual. Vamos lá, vamos digitar somente esse lado aqui, ó, fraçãozinha aqui.
31.000 sobre 11, tá? Aqui menos outra fração, 7 sobre 110, que multiplica 5.350. Na hora que a gente aperta o igual, percebam aqui que ele dá 27.255 sobre 11. Então, 27.255 sobre 11, beleza? Então, para a gente encontrar o valor de y, pessoal, a gente vai passar essa fração que está na frente dele dividindo aqui, ó, tá? Então, nós vamos ter 27.255 sobre 11, isso aqui dividido, beleza? Pela outra fração, que é 69 sobre 220. Pessoal, esse resultado aqui ele está na memória, na última memória da calculadora, tá? Se vocês apertarem aqui, ó, direto, do jeito que ele está aqui, tá? O dividido, ele está aqui, ó, na nossa memória ANS, tá? Que é o último resultado que a calculadora calculou, beleza? Então isso aqui dividido, ó, por 69 sobre 220, tá? A hora que a gente aperta o igual, ele dá de cara ali 7.900, beleza? Então y é igual 7.900. Então nosso y aqui fica determinado, beleza? E aí agora nós vamos calcular então o nosso valor de x, tá certo, pessoal? Então eu vou puxar um pouquinho para o lado aqui, ó. Só a gente substituir os valores nessa primeira equação que nós temos aqui, beleza? Vou deixar a calculadora ali, tá? Então percebam, nós temos 0,55x, deixa eu olhar aqui para eu não esquecer, 0,25, 0,25, 4.000, tá certo? Mais 0,25y, mais 0,25z, e isso aqui é igual a 4.000, ok. Então eu quero achar o x, o valor de y, o valor de z a gente já tem, não é isso, pessoal? Então, ó, 0,55x, eu já vou deixar ele isolado aqui, ó, é igual 4.000 menos, beleza? Ó, porque ele está positivo o y desse lado, ó, 0,25 que multiplica o valor de y que a gente acabou de encontrar aqui, ó, 7.900. 7.900. E menos também, né, porque o z também está nessa condição positiva aqui, ó, 0,25, que multiplica o valor do nosso z encontrado, que é 5.350, tá? Então nós temos aqui, ó, 0,55x, eu já podia até passar ele dividindo ali, fazer tudo de uma vez, tá certo? Mas vamos fazer com calma aqui, ó, 4.000 menos 0,25 vezes 7.900 menos 0,25 vezes 5.350. E a gente aperta o igual. Isso aqui dá 1.375 sobre 2. Então dá 1.375 sobre 2. Então o nosso x vai ser esse número, ó, dividido, ele já está na memória da calculadora, por 0,55. A gente aperta um igual e ele dá 1.250, beleza? Então este aqui é o resultado que nós temos para x, tá? Então, pessoal, aí a gente consegue efetivamente vir aqui fazer a resolução, beleza? Deixa eu minimizar essa calculadora para a gente fazer as discussões sobre as respostas ali, ó. Então x deu 1.250 metros cúbicos, 7.900 metros cúbicos e 5.350 metros cúbicos, tá? Conforme vocês podem ver, eu já tinha deixado assinalado aqui a resposta número 1, tá certo? E ela fica aqui resolvida, então. Só um detalhe, tá, pessoal? No início aqui dessa resolução eu tinha comentado com vocês que se vocês quisessem, vocês podiam ter feito o cálculo com 55, 30, 15 e afins, tá? E depois vocês iriam fazer um mecanismo de compensação. Dava para fazer, tá, pessoal? Mas o que vai acontecendo? No meio do cálculo aqui, esses números eles vão sofrendo transformações, tá certo? Então, se vocês não dividirem por 100 aqui, o que iria acontecer aqui, tá, é que o resultado final aqui ele ficaria 100 vezes menor aqui, ó, tá? Então aqui daria tipo 53,5 aqui. Esse cara aqui daria 79, tá? E aqui daria 12,5. Aí vocês teriam que multiplicar esses resultados por 100, tá? Como nem sempre é fácil da gente fazer essa analogia, beleza? Eu acho que a melhor forma que a gente tem aqui de resolver é utilizando mesmo os percentuais aqui divididos por 100, ó, beleza? E aí a simplificação aqui das expressões fica aí, conforme eu disse, a critério de vocês, mas tem que dar o mesmo resultado, ok, pessoal?
Então, resolvida aí essa questão, qualquer dúvida ou qualquer situação, é só vocês me chamarem. Vamos avançando aí.